Nós sempre temos um tabu em relação ao candomblé, que é um tabu que muitas pessoas comentam, e está muito presente aqui também nos comentários dos vídeos, que é a questão das práticas, dos rituais, das oferendas, dos sacrifícios e das obrigações, e o veganismo barra vegetarianismo. E aí Jordelei fala sobre isso, sei que Painaldo também fala. É possível estar no candomblé, ser iniciado e ser vegano barra vegetariano, né? E continuar adaptando isso para o estilo de vida da pessoa. E também já aproveito para fazer uma segunda pergunta. Se seria um sinal de evolução, vegetarianismo barra veganismo, claro, dentro da proposta que nós estamos falando aqui, tá? Quando nós entra para o santo, nós temos uma preparação de corpo. Por que essa preparação de corpo? Porque essa energia precisa encostar na gente. Mesmo que não te pegue, que não te tome, mas ele precisa encostar. Quando eu estou jogando búzios, eu estou com o Inquice, o Orixá, o Vodum, do meu lado, passando as mensagens. Mas eu não estou em transe, eu não estou virado. Mas nós tem muito de pegar, o santo pegar a gente. Quando nós vai fazer aquela obrigação que tem, nós precisamos de uma preparação de corpo. Uma limpeza, que se chama ebó. Os banhos. Aí nós vai lutar para esse corpo ficar limpo. Tem coisas dentro do axé que você não pode comer. Na nossa casa, cada casa tem uns tipos de coisa. Na nossa casa não é bom comer caranguejo. Dia de sexta-feira não é bom se comer dendê. Nós não é bom comer peixe de couro. Tem casas que não comem abacaxi. Tem casas que não comem mamão. Tem casas que não comem nada de polvilho. Então tem essas coisas. Cajá, cajarana. São as coisas que na nossa casa não é bom comer. Quando começa a comer é depois de um tempo de feitura. E quando você vai comer, se você passar mal, tem gente que chega a empolar o corpo todo. Tem gente que sai feridas no corpo quando come. Se você comer e passar mal, você não come mais aquilo ali, porque aquilo ali é uma quisila do seu santo. Sobre ser vegetariano e vegano, eu acho assim, não é bem uma evolução. Você está com o corpo preparado. Tem gente que só come peixe. E se eu te falar que o peixe é mais saudável que a carne, é verdade. Porque a carne que minha mãe comeu não é a que você come hoje. Hoje os porco, boi, vem com as carnes carimbadas e vacina. Antigamente, um frango era 3 anos para se comer. Hoje é 45 dias. Então, assim, é bom você se prevenir, se preparar. Já tem mudando de assunto, já tem algumas casas fazendo santo sem egé. Que tem gente que não sabe o que é egé. Eu falei muitas coisas aqui no teu programa passado, e o povo falou, me perguntou depois, né, no PV, o que é isso que você falou? Então, assim, quando a gente fala egé, é o sangue, né? Tem casas hoje que faz santo sem o abatimento de animal. Usa o egé vegetal, o egé das folhas. Passa pelos ebós sem frango. Passa pelos sacrifícios sem frango, sem bicho, sem bode, sem essas coisas. Então, já fazendo assim, mas é muito poucas casas. É o mínimo do mínimo do mínimo. A nossa casa ainda não. Nós ainda usa o egé das criações. Que nem eu sempre lembro de uma pergunta que eu fui falar, eu participei de um congresso que tinha que falar para 70 tipos de religião diferente. E um pastor me perguntou, por que que vocês usam o sangue do animal? Eu perguntei para ele, por que que o médico usa o sangue humano?
Aí tinha para mais de 3.000 pessoas, se levantaram todas e bateram palma e tal, e tal, e tal. E a questão, agora eu vou perguntar para um gaúcho, que a gente falou do Eita, vegetarianismo e do veganismo, e um gaúcho aí, né, raiz, né, vamos ver aí, eu sei que você fala sobre esse assunto, e tem muita gente hoje causando problema por conta disso, né, com o que o outro come, um deixa de comer no prato, e eu queria ouvir sua opinião também, né. Eu já perdi seguidores, né, nos canais, porque falaram assim, como que pode uma pessoa tão espiritualizada comer nossos irmãos animais? E eu dou risada sobre isso, sabe? E é o melhor exemplo, eu acho que eu defendo sempre. Existe um caminho, uma verdade e uma vida, Jesus. Né? Jesus vem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Olha que frase linda. Mas não é Jesus, ou a persona Jesus que é o caminho, não. Os ensinos dele de amor, de perdão, de tolerância, de respeito, ou seja, tudo isso se transformou, caminho, verdade e vida, né? Então, Jesus para mim sempre é um exemplo sublime. E Jesus, quando ele é questionado por muitos num dia de refeição, perguntando, porque lá tem a mão esquerda faz uma coisa, a mão direita faz outra. Por exemplo, se usa muito a mão esquerda para fazer a limpeza do corpo, né? E aí se come com a direita. E aí questionaram Jesus quando ele viu algumas pessoas comendo com as duas mãos, mas isso pode? E aí Jesus disse, não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai dela. Olha que coisa importante. Ele estava nos ensinando que não é aquilo que você come, mas é aquilo que você fala, é aquilo que você faz, é a tua conduta como ser humano. Então, se alguém gosta de comer carne, mas tem uma conduta digna, linda, de muito respeito, de amor, de perdão, de frear o primitivismo interno, porque a gente é muito primitivo. A reação, e isso a gente vê na nossa reação. Por exemplo, eu sou acuado, alguém está falando mal de mim na minha frente, a gente deixa de ser racional e passa a ser animal, porque por vezes a gente vai para cima para voar no pescoço mesmo. Ou seja, é quando a gente entra no nosso estado primitivo. Mas a pessoa tem esse filtro, já cuidando, controlando, procurando amar mais, procurando perdoar mais, tendo as condutas dignas de respeito de uma sociedade, né? Que, por exemplo, o limite, aonde é meu limite? Meu limite, eu estar ciente que meu limite é onde termina o meu limite, onde começa o seu, né? Ou seja, esses processos. Aí, isso, e eu comendo carne, mas eu tendo essa conduta, eu sou impuro? Agora, eu sou vegetariano, né? Pegando o mesmo exemplo, eu sou vegetariano, me torno vegetariano. E ali fora, eu roubo, mato, passo por cima das pessoas, sem escrúpulo algum. A alimentação me fez um ser melhor? Então eu acho que está no momento da gente se dar conta de que qualquer caminho que nós seguirmos na vida, físico, mental, emocional, espiritual, é uma escolha de vida, um estilo de vida. Viver o candomblé é um estilo de vida. Tem muitas coisas, por mais que a gente saiba que, pelo exemplo, as coisas que eu vejo na família candomblé, não na casa de Pai Naldo, mas em todos os lugares, muitas pessoas adentram o santo, mas não seguem os caminhos do santo. Acabam fazendo inúmeras outras coisas, e aí quando aperta, corre para o santo, né? Idem na Igreja Católica, idem no Espiritismo, idem em qualquer religião. As pessoas fazem tudo que quer ali fora e quando aperta a gente corre para a religião, corre para a fé. Então, não é disso que eu estou falando, eu estou falando de estilo de vida. Quando eu resolvo ser um cristão, eu preciso saber que o perdão, que o amor, que o respeito tem que estar em primeiro lugar em tudo. Porque para mim dizer eu sou cristão, eu tenho que pensar, Jesus. Né? Tem que pensar nele, porque é um estilo de vida. Eu resolvo qualquer caminho, eu preciso dessa conduta, dessa moral. E a gente pode ver pelo seguinte ponto. Pessoas que foram vegetarianas. Adolf Hitler. Vegetariano. Mas a alimentação não teve... não interferiu. Não interferiu na conduta que ele escolheu pelo livre-arbítrio dele. E poderíamos citar inúmeros outros, por exemplo, médiums
conhecidos que comem carne e que que foram pessoas maravilhosas como pessoas, né? E agora a gente pega um ponto, né, que para mim é muito importante. Eu estava começando, isso era 2004, 2005. Eu conheci o espiritismo depois de uma tentativa de suicídio. E então o espiritismo ele trouxe esse conforto, e por isso eu respeito tudo o que me faz bem. E por mais que por vezes eu não siga mais algum, por exemplo, o catolicismo, eu fui católico e me fez muito bem. Respeito, tem todo o meu amor, mas hoje eu sigo outros caminhos, mas trago e respeito, né? Mas quando eu entrei nisso, eu estava muito deslumbrado, principalmente para a clarividência que abria, então eu enxergava espírito. Imagina, amador, bem amadorzão, assim, tu olha para o lado e tu começa a ver espírito em tudo que é coisa, assim. E aí, num domingo pela manhã, eu estava fazendo um trabalho na área da música, eu estava tocando com a Orquestra do Teatro São Pedro, em Porto Alegre, e o concerto era à noite, e então no domingo, pelo dia, estava livre. E eu fui convidado para ir para um restaurante que tem acho que ainda tem lá, que é na praça, no Parque da Redenção, atrás da igreja que tem ali, Santa Terezinha. E eu cheguei ali e vi aquela alimentação, assim, todo mundo comendo extremamente vegetariano. E eu estava lendo o Ramatiz na época, que fala muito também sobre vegetarianismo e tudo, e estava lendo Fisiologia da Alma, que é o mais pesado nessa área, assim, da espiritualidade. E aí eu cheguei e fiz mentalmente, porque o mentor Lázaro estava do meu lado. O mentor Lázaro é um médico cirurgião que eu incorporo, que faz as cirurgias espirituais nas pessoas. E aí ele estava ali do lado e eu comentei mentalmente com ele, assim, que lindo, né? Se um dia a gente pudesse todo mundo se tornar vegetariano, olha só, mas eu pensando na alimentação, na leveza. Ele veio e disse: meu filho, não se engane com as coisas que os olhos veem. E ele veio com a mão dele e botou na frente da minha testa, assim, e disse: olha mais atento agora, meu filho, e abriu a clarividência. Eu nunca tinha visto tanto perseguidor no mesmo lugar. Os espíritos devorando as pessoas, assim, sugando. E aí eu questionei: como assim? Mas e o alimento não é mais leve, mais puro? Ele disse: meu filho, não são os alimentos. É o que as pessoas estão pensando que está alimentando esses irmãos. E aí eu acho que por aí a gente tem uma explicação. Eu acho muito bom isso, porque assim, a gente vê que as principais referências espiritualistas, elas não tinham esse tipo de restrição. Então, é algo a se pensar. E também, eu acho que eu sou super a favor das pessoas terem essa opção, serem veganas, vegetarianas. Eu acho que assim, se sentiu bem com um estilo alimentar, um estilo de meditação, qualquer tipo de prática, eu sou a primeira pessoa a falar, segue adiante, porque realmente pode fazer a diferença na vida da pessoa e de outras. Agora, uma vez eu fui num restaurante que é vegetariano / vegano, as comidas são bem preparadas, assim, e realmente é muito gostoso. Mas teve um ponto na minha trajetória que eu, às vezes, comento, trabalhando na Umbanda, trabalhando com mediunidade e muitas vezes com energias. E aí eu teimei uma época, falei, não, vou fazer um teste. Não só vegetariano, eu fiz um teste de fazer uma alimentação crudívora, né? Com sucos e tal. Realmente, você sente uma leveza. Só que em contrapartida, quando você vai para um trabalho espiritual onde você movimenta energias das mais diversas e ajuda pessoas e também está com densidade envolvida, depois você paga o preço no teu dia a dia na sociedade. Então eu estava me sentindo fora. Estava me sentindo deslocado, descolado, para dizer a verdade. E isso estava me prejudicando nas minhas atividades. Eu estava muito out. Tipo uma fraqueza. Uma fraqueza e eu me sentia descolado do material, sabe? Eu não conseguia ter mais atividades. O que eu fiz? Estou atravessando a rua, me dá um quibe aí, me dá um café. Acabou.